Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta segunda-feira. Grande vitória sobre o Sport, goleada. O Cruzeiro seguindo no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Ninguém levando o terceiro cartão amarelo. Pensamento no clássico. Antes tem o Palestino para cumprir tabela na Copa Sul-Americana. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Goleada do Cruzeiro aqui no Recife, 4-0. O árbitro até deu o gol contra do Igor Cariúzi, não do Christian. 2 do Matheus Pereira, 1 do Caio Jorge. Matheus Pereira, 2 gols, uma assistência maravilhosa para o Caio. E o Cruzeiro seguindo no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro e abrindo vantagem de 3 pontos em relação ao 5º colocado. E agora, o próximo compromisso em termos de Campeonato Brasileiro é o clássico no domingo com o Atlético Mineiro. O Cruzeiro na 4ª colocação, então, com 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Palmeiras é o líder com 19, venceu no finalzinho o clássico com o São Paulo. Flamengo, segundo, 17. Red Bull Bragantino, terceiro, 17. Cruzeiro, o 4º colocado com 16. Fechando o G6 tem Fluminense com 13 e o Atlético Mineiro com 12 pontos ganhos na zona de rebaixamento. Vasco tem 7, Juventude tem 7. O Santos ainda joga nesta segunda-feira, tem 4. E o Sport Recife tem 2 pontos apenas. O Cruzeiro, então, somando a primeira vitória fora de casa e com autoridade, né? Foi uma grande atuação diante da equipe do Sport Recife. O time voltou ontem mesmo para Belo Horizonte, jogadores liberados. A segunda-feira deve ser de folga na Toca da Raposa 2, até pela maratona que o Cruzeiro vem. E quarta-feira, convenhamos, é jogo para cumprir tabela e tomara que o técnico Leonardo Jardim dê chance aí para a garotada. 5 jogadores estavam pendurados: Cássio, Vidalba, Matheus Pereira, Christian e Caio Jorge. Nenhum levou o terceiro cartão amarelo. Tá todo mundo liberado para o clássico de domingo diante do Atlético Mineiro. E atenção, porque o jogo será às 8h30 da noite no Mineirão. E a venda de ingressos já está rolando, hein? ingresso.cruzeiro.com.br. É jogo para lotar o Mineirão, só torcida do Cruzeiro e para cantar e apoiar o time o tempo inteiro neste grande clássico que pode significar aí uma confirmação de vez de tudo que o Cruzeiro vem vivendo. Nenhum problema de ordem médica. Vamos ver aí, como eu disse, o que o técnico Leonardo Jardim vai fazer na quarta-feira, cumprindo tabela diante da equipe do Palestino. Gostou do que disse o técnico Leonardo Jardim, Simões? Ô Rubens, ele é sempre muito tranquilo e didático nas suas entrevistas coletivas, né? E na alegria ou na tristeza, né? Ganhando ou perdendo, a entrevista do Leonardo Jardim tem sempre o mesmo tom, o mesmo nível, né? É um cara muito diferenciado nesse aspecto também, tá? Agora, é visível, né? A intensidade de jogo do Cruzeiro, a marcação na saída de bola lá na frente, que alivia demais o setor defensivo do time, tá? É outra coisa. E é impressionante, né? Como que ele conseguiu, por exemplo, fazer jogadores como o Matheus Pereira e o Gabigol se adaptarem a isso. Porque o Gabigol, quando ele entra ou quando ele sai jogando, ele pratica o mesmo futebol que tá o Caio Jorge, que tá o Wanderson, isso no sentido tático, né? Nesse sentido de marcação. Então, quer dizer, a parada, e foi quando o Cruzeiro voltou daquela parada porque ficou fora das finais do Mineiro, teve data FIFA, essa coisa toda, né? E aí o Cruzeiro vence o Mirassol por 2-1, toma o 3-0 do Inter, aí vai mal na Copa Sul-Americana, né? Tem aquela derrota pro Muxuque Uno. Chegou a se questionar muito, né? Pô, mas o que o Cruzeiro fez? O que o Cruzeiro aprontou nesses quase 2 meses que teve aí de intertemporada? E a percepção que a gente tem, tá? É de que a primeira mudança foi física. A primeira preocupação foi de colocar esse time num nível físico diferente do que ele estava para poder conseguir implantar essa maneira de jogar do Leonardo Jardim. E tem um outro ponto que a gente não pode deixar de destacar, ô Rubinho,
é que quando o Vidalba foi muito bem no jogo contra o Flamengo, domingo passado aqui no Mineirão, né? Quando o Cruzeiro fez aquele 2-1, e ele dizendo o seguinte: não é que os jogadores eram ruins, eles estavam mal treinados. Isso ficou muito evidente, né? Ele coloca essa questão de que o setor defensivo era mal treinado. Pô, e o setor defensivo do Cruzeiro tem realmente se saído muito bem, tá? Se saído muito bem. O Fagner, que veio para ser reserva do William, o Kaique, que até então era reserva do Marlon. Que boa surpresa o Fagner, hein, Simões? Exato. O Vidalba, né? Que era reserva. E o Fabrício Bruno, que é o único que a gente pode dizer desse quarteto aí, titular, né? Grande Kaique, o filho do Fernandão. Grande Kaique, tá aqui. Tá jogando bola demais esse menino. Nossa senhora. Vamos chegar aqui pra gente ouvir. E o Cruzeiro ali em cima na tabela, como tem que ser, né, Kaique? Sim, foi fruto do nosso trabalho, implementamos nosso jogo. Jogar aqui é sempre difícil por causa do calor também. E o esporte também é difícil jogar contra eles aqui fora de casa, mas conseguimos fazer os gols e se manter lá em cima na tabela, que é importante também. Esse momento que você vem vivendo, né, um amadurecimento, tendo a confiança de todo mundo, uma sequência que você buscava já há um bom tempo, como que você avalia esse momento seu? Sabendo dosar, né? Suportando os 90 minutos, muita intensidade. Como é o seu estilo? Com a ideia com o Fernandão? Ainda não, né? Chegar em casa, amanhã eu vou lá na casa dele lá. Aí, tô vendo um sanguinho aí, que é isso? Dando sangue também em campo? Tem que dar o sangue, né? Tomei uma cotoveladinha, mas não foi nada demais não. Agora, um momento especial do Cruzeiro. Tem o jogo aí da Copa Sul-Americana, mas o Cruzeiro já eliminado, o pensamento é total no Brasileiro e domingo tem clássico, né? Tem que pensar primeiro no Palestino, eu acho que temos que pensar em vencer na quarta para chegar bem no clássico com moral. Kaique, sobre o professor, né? Sobre o mister. Como que tá sendo esse trabalho com ele? Conta pra gente como que tá sendo essa relação também com os jovens, né? O que você tá aprendendo com o mister, que é um cara experiente, que já vivenciou muita coisa? Ele tá acolhendo bastante nós jovens assim, vem puxando nós pra cima e se dando alguns gatilhos ali, aí nós pega um pouquinho e fica mais fácil de jogar no jogo. O Caio Jorge, a gente fala aqui com um jogador do Cruzeiro, o KJ 19. Esqueci o nome do seu pai, como é que ele chama? Jorge Ramos. Seu Jorge tá cheio de orgulho desse Caio Jorge. Vamos lá? Vamos lá então? Caio, importância, né, de uma vitória para estabelecer aquilo que já vem sendo construído contra Flamengo, contra Vasco. E você deixando a sua marca, rapaz, e podia ter feito até mais, hein? Tá impossível. Graças a Deus, tô num momento bom. A equipe tá num momento muito bom, então quando o coletivo prevalece, a chance de gol aparece lá na frente. E é aquilo que eu venho batendo na tecla, muito trabalho, dedicação, humildade, e os gols estão acontecendo naturalmente. Minha família estava aqui hoje, pude dedicar o gol para minha mãe, tinha mais de 50 pessoas da minha família aqui e queria dedicar esse gol para eles. Qual é o nome da mamãe? A Terence Carina. Legal, você comprou ingresso para todo mundo, cara? Tive que arrumar alguns, outros eu comprei, 55, velho, muita gente. E você, a gente até resgatou lá, né? Você teve uma passagem pelo Náutico, pelo esporte, foi um momento diferente também para você? Sim, foi um mix de sentimentos. Já joguei aqui com 9, 10 anos, meu pai também foi campeão pernambucano aqui pelo esporte. Então, respeitei a instituição e preferi não comemorar. Caio, as coisas, como você disse, né, vem acontecendo, você marcando gol, dando assistência, o que tem que representar esse momento de negociação? Ô Caio, você tá com explosão, né, dando quase tudo certo, a bola de cabeça que bateu na trave caprichosamente ali, mas o que vem sendo o diferencial também para você, além de você falar aí que acredita muito no seu potencial, como que é o trabalho no dia a dia, o mister, o departamento de saúde e performance, depois de um início de ano até que assustou ali, você teve um probleminha ou outro e agora numa sequência absurda. A confiança é tudo, a confiança se deixa leve, deixa tranquilo para fazer boas atuações. Eu que trabalho muito extracampo, trabalho com psicóloga e entre outros trabalhos que eu não gosto de estar falando que eu faço, mas estou sempre em busca da melhor performance
para estar representando o Cruzeiro da melhor maneira possível. Naquela apresentação, seu pai marcou presença, né? Como é que tá o paizão aí, cruzeirense? Já falei com ele aqui, tá muito feliz. Mandou a entrevista falando dele, ele tá muito feliz. E falou, pô, quase mais um gol de cabeça ali, o outro passou perto. Mas eu fico feliz em estar dando essa alegria para a Nação Azul. Ô Caio, você falou dessa questão de alegria. E é legal porque a gente vê dessa questão de gols, você cada dia mais adaptado, né? Parece que essa camisa combinou com você, né? Parece que você está se sentindo muito feliz, muito à vontade. Cara, quando eu retorno ao Brasil, eu já acompanhava alguns jogos do Cruzeiro, mas não sabia que a torcida era tão apaixonada assim. Enchia todo jogo que eu vou 35, 40, 60. E isso motiva a gente dentro de campo. Toda vez que eu subo ali para cantar o hino nacional, me arrepio de verdade. Porque é uma alegria muito grande. Há 2 anos atrás eu estava impossibilitado de jogar, eu estava com o joelho sem condições. Já pensei até em desistir. Mas quando eu retorno ao Cruzeiro, o Cruzeiro me recupera, me dá essa condição, essa forma física ideal e eu estou me sentindo muito bem. Ô Caio, só para fechar, você vai ter uma participação especial aí no gol pro Theo, né? Filho do Pereira, né? Tava precisando. Quando eu vejo ele comemorando ali, ele faz aí também, eu fiz na hora ali, graças a Deus, conseguiu fazer o gol dele, tava jogando bem. Aí agora esses gols vai dar tranquilidade para ele pro resto da temporada. Legal, ele que é pancada de emoção, onde o coração bate mais forte, esteve narrando a vitória 4-0 para cima do Sport. Muitos gols, a garganta ainda tá em dia aí, meu caro Hugo. Ah, meu amigo, emoção de montão, viu? Que jogo, é jogo pra quem tem coração de titânio. Cruzeiro deitou, passeou no jogo. Esse é o Cruzeiro que o torcedor tava aguardando. A redenção começou contra o Vasco. Que passeio, Christian, Caio Jorge jogando fino da bola. Matheus Pereira, o gelado, deixando a marca dele por 2 vezes aqui. Ah, mas pegou um time fragilizado, transição de treinador, lanterna, não importa. É sempre complicado jogar aqui na ilha. E o Cruzeiro vem numa baita numa sequência. Não pode ficar distante, tem que ficar no bolo. Tem que estar no bolo. Time agora organizado em campo, bem treinado, tem comando. Segurança no gol com o Cássio, que voltou, deu a volta por cima. E eu volto a destacar, campeonato do Caio Jorge. Time que tá gastando a bola. Eu destacava, dias de luta, dias de glória. Glória chegou. A redenção do Cruzeiro começou contra o Vasco. E ninguém vai segurar mais. O time tá jogando o fino da bola, bem treinado, organizado. Você olha para um banco do Cruzeiro, gente, as peças de reposição, quem entra dá conta. Então, o time tá fechado de vez. Que vitória expressiva, mais uma. Que sequência ganha o Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. Tá jogando fino da bola, uma verdadeira máquina. Não tô sendo exagerado, não. Não tô sendo exagerado quando falo que o Cruzeiro tá deitando e rolando. Ah, pegou lanterna do Campeonato Brasileiro. Uma equipe que passa por transição de treinador, mas deu recado. Christian abriu, Caio Jorge, tá demais o Caio Jorge. E o gelado Matheus Pereira se reencontrando. Marcou 2 vezes. Time bem treinado, organizado. Simões, e até nesse contexto, né, do público da Ilha do Retiro, você que conhece muito bem a força do esporte jogando em seus domínios no Recife, o Hugo citava, né, no pré-jogo, também durante a transmissão, sobre o calor que tem, e é lógico, a questão física pesa muito. E a Ilha do Retiro hoje acabou, né, sendo a praia do Mineiro, o Cruzeiro conquistando a vitória. E não é fácil, apesar do péssimo desempenho, né, do esporte no Campeonato Brasileiro, bater o esporte na ilha nunca foi tarefa fácil, né, Simões? Ô Rubens, é a maior goleada do Cruzeiro sobre o esporte na Ilha do Retiro. Olha só. É o maior placar alcançado pelo Cruzeiro, tá? O Cruzeiro já tinha vencido lá, como em 2016, fez 1-0, tá? Depois venceu lá também, o Cruzeiro foi vencer lá também em 2001, também por 1-0, tá? O Cruzeiro nunca teve facilidade lá, muito pelo contrário, sem contar o jogo de hoje, né? A Ilha do Retiro tinha recebido 20 partidas entre eles, com 5 vitórias do Cruzeiro, 8 do Sport e 7 empates, tá? E o maior placar que o Cruzeiro tinha conseguido sobre o Sport lá em Recife é um 3-0, mas foi no estádio do Arruda em 1973. Então, quer dizer, tem muito tempo isso, né? Eu acho que de todo mundo aqui só eu era nascido. Os gols do Cruzeiro foram do Dirceu Lopes, do Zé Carlos e do Lima,
tá? Então, quer dizer, um resultado histórico importantíssimo pro Cruzeiro, né? O time mostra a sua força depois daquele 2-1 sobre o Flamengo, que já tinha chamado a atenção de todo mundo pela intensidade, pela qualidade de jogo que o Cruzeiro tinha feito, e agora passa a ser um time ainda mais observado, né? Porque esse tipo de resultado, ele é muito bom, muito positivo. O Cruzeiro chega a 16 pontos em 8 jogos, quer dizer, é um aproveitamento de título no Campeonato Brasileiro. Nós nunca tivemos um vice-campeão com esse aproveitamento de 2 pontos por partida, tá? Que no final da competição aí, são 38 rodadas, significaria 76 pontos. O melhor vice que a gente teve com 20 clubes foi o Santos de 2019 com 74, sob o comando do Jorge Sampaoli, mas de toda forma aí o Cruzeiro passa a chamar mais atenção ainda dos adversários, né? Mas de toda forma é um resultado que mostra mais uma vez a força desse time montado pelo Leonardo Jardim, porque apesar de ser o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Sport não tinha sido goleado por ninguém, viu, Rubinho? Acabou tendo a sua permanência e ele entendeu muito bem o recado do técnico Leonardo Jardim e talvez possa ser não a melhor fase do Matheus no Cruzeiro, mas, Simões, a melhor sequência de jogos em termos de regularidade do Matheus no Cruzeiro, Simões. Ô Rubens, eu afirmo que é o melhor momento do Matheus Pereira no Cruzeiro como jogador. Tá? E como jogador, a gente abrange todos os aspectos. Não só tratando do talento, isso, né, que a gente exatamente. Do envolvimento com o jogo, da questão tática, da participação, entendeu? Quer dizer, o Matheus Pereira, individualmente, ele já viveu momentos melhores. Isso é inegável. Quando ele chegou, mesmo no início do ano passado, né, chegou à seleção brasileira, mas a participação dele nesse time do Cruzeiro é impressionante. É impressionante, tá? A dedicação tática dele, a marcação dele, o envolvimento dele. E eu falava na transmissão, né, o Rubens, quando o Leonardo Jardim foi contratado, eles tiveram um problema lá no mundo árabe, não gosta, inimigo. O Matheus Pereira virou outro jogador nas mãos do Leonardo Jardim. E é interessante, porque viveu aquele momento ali, pré-nascimento do filho dele, até o garoto, né? Exato. Viveu aquele momento de não viajava, não ia, e todo mundo ficava, o Matheus Pereira, não sei o que, tá de corpo mole. Impressionante o envolvimento do Matheus Pereira, tá? Até as atitudes dele estão completamente diferentes do que eram. Um jogador discreto em campo, fazendo da qualidade, da habilidade, do talento que ele tem, né, um aliado. O talento do Matheus Pereira, em determinados momentos, chegou a ser um inimigo dele. Agora é um aliado, porque virou um recurso. E o cara que atinge esse nível de maturidade, né, de ter uma qualidade técnica diferenciada e fazer dela um recurso, tá? O jogador chega muito próximo do que a gente pode dizer de excelência, né? E o Matheus Pereira, com a bola nos pés, ele nunca teve problemas. Só que agora ele está conseguindo conciliar isso com uma leitura tática do jogo, com uma participação impressionante. Então, quer dizer, é o melhor momento do Matheus Pereira com a camisa do Cruzeiro, eu não tenho dúvida nenhuma. O universo ainda é muito pequeno, tá? Mas eu acredito, inclusive, que ele amadureceu bastante, virou pai, e isso muda as pessoas, né? E a gente tem percebido, jogo a jogo, como o Matheus Pereira está evoluindo nessa engrenagem do time do Leonardo Jardim. E talvez seja, né, o principal momento do próprio Matheus, coletivamente falando, da sua carreira, porque sempre teve qualidade e, inclusive, ele no futebol inglês teve, né, uma boa campanha, uma boa temporada, foi pro mundo árabe e depois agora retorna, né, volta pro futebol brasileiro, seu primeiro clube no futebol brasileiro, e consegue ser, taticamente falando, eficiente na equipe do técnico Leonardo Jardim. E eu cito o Caio Jorge, Alexandre Simões, que baita centroavante tá se mostrando o Caio. Ele que sempre foi muito comprometido com o Cruzeiro, desde a sua chegada, independentemente se o Cruzeiro estava numa fase ruim ou numa fase boa. Ele teve, né, ali o seu padrão mantido, podemos dizer assim, e agora vive o seu principal momento. É um centroavante que dá mobilidade pro ataque do Cruzeiro, é um centroavante que não tem
né? Ele até brincou na zona mista comigo na última semana sobre ser fominha, mas na prática em campo ele vem realizando aquele trabalho de pivô, né, Simões? E ele utiliza muito bem os espaços, a sua velocidade, né? Ele é um cara prático dentro de campo, é jovem, tem, né, todo o perfil físico também para estar ajudando o Cruzeiro e deixando a zaga adversária completamente perdida, até mesmo abrindo espaço para outros jogadores. Que atleta vem se mostrando o Caio Jorge, hein, Simões? Ô Rubinho, é um 9, mas com um poder de movimentação que lembra até os jogadores de lado de campo, né? Inclusive ele cai muito pro lado de campo, né? Então esse também é um dos segredos desse Cruzeiro do Leonardo Jardim, porque não é fácil, né? Ele conseguiu montar um quarteto ali, que a gente pode dizer, de frente, com o Christian, o Caio Jorge, o Matheus Pereira e o Wanderson, de muita movimentação. Tá? Então eles não guardam espaço, eles têm velocidade, eles têm habilidade, principalmente quando a gente fala de Caio Jorge e Matheus Pereira, né? Eles são diferenciados tecnicamente, principalmente se a gente fala em relação ao Wanderson e ao Christian. Só que o Christian e o Wanderson, além de boa participação ofensiva, cara, o Christian abriu o placar hoje, o Christian fez o gol da vitória sobre o Vasco, e era um volante, né? Era um volante que tá fazendo o lado direito, dando segurança defensiva ao time, mas tendo qualidade na chegada da área. Ah, então quer dizer, o Leonardo Jardim conseguiu montar um time extremamente eficiente, tá? E que se aproveita da qualidade de alguns dos seus jogadores. Então, em termos ofensivos, o Matheus Pereira e o Caio Jorge, a gente não tem como deixar de destacar que eles são peças fundamentais pela qualidade também. Né? O que o Caio Jorge joga, o que o Caio Jorge dribla, o que ele abre de espaço, o que ele... Agora, por outro lado, né, ele conseguiu pegar jogadores. Pô, o Lucas Silva, pra muita gente, ele tava fora do Cruzeiro. Né? O Kaique Bruno era uma incerteza. Ô Simões, e até sobre o Lucas Silva, você se recorda muito bem na era Seabra, talvez, né, no último bom momento que teve o Cruzeiro, a gente sempre se recorda daquela vitória sobre o Botafogo no Engenhão. Era exatamente com o Lucas Silva nesse meio campo, que dá uma organização para o setor. Ô, professor, boa noite. Sobre essa vitória, a importância desse resultado nessa sequência de bons jogos no Campeonato Brasileiro, que a gente até falava disso na outra coletiva do Brasileirão, Vasco, Flamengo e Sport. O time no bloco de cima do campeonato, acho que vitória traz confiança e isso é bom para gerir o grupo, né? E uma outra questão que eu queria que você abordasse foi a opção pelo Eduardo, né, na vaga do Lucas Romero, que estava suspenso. Essas duas respostas aí, por favor, e parabéns pela vitória, mister. Bem, em primeiro lugar, queria parabenizar e dar os parabéns a todas as mães do Brasil e um mais forte para aquelas de sangue azul, que são as cruzeirenses. Em relação ao jogo, acho que fizemos uma excelente primeira parte, conseguimos criar várias situações de gol, acabamos por fazer 3 golos, mas tivemos mais 3 talvez para fazer mais 3 golos, e acho que foi um jogo em que o plano de jogo estava bem detalhado, sabíamos das dificuldades do adversário, conseguimos nessas dificuldades criar algumas situações e acho que foi uma vitória por números justos por aquilo que se passou dentro de campo. Em relação à opção Eduardo em vez do Wallace no meio campo, teve a ver com esse plano de jogo, teve a ver com um plano de jogo em que precisávamos ter mais jogadores de qualidade técnica no meio para servir principalmente nas costas e entre linhas os nossos jogadores mais atacantes. Foi isso que conseguimos. E está de parabéns o Eduardo, porque assumiu a sua responsabilidade e também jogou bem, e parabéns ao grupo todo, aqueles que jogaram de início e aqueles que entraram. Em relação ao professor, em relação à ideia agora para esse jogo do meio de semana e já projetando o clássico, o quanto que isso também aí deu para fazer até
vamos colocar assim, a manutenção de alguns atletas que estavam pendurados, né? Que estavam com 2 cartões, deu para tirar, deu para dar chance, por exemplo, entrar um Gabi no lugar do Caio Jorge, deu para também tirar outros atletas que estavam ali com essa possibilidade de tomar um cartão e dar também chance de jogo para esses atletas, esses que entraram. Com certeza que não vou dizer que não houve uma gestão de alguns jogadores. O objetivo era a vitória, independentemente da gestão, mas no momento que estamos em 4-0 e podemos gerir alguns jogadores para termos o plantel, o efetivo, tudo disponível para o próximo jogo do brasileiro, o fizemos. Em relação à importância, desculpem que eu diga, neste momento a importância do próximo jogo, vamos jogar um jogo do Sul-Americana, estamos eliminados, queremos nestes últimos 2 jogos da Sul-Americana, na nossa casa, apresentar uma melhor imagem e dar continuidade a este ciclo que temos conseguido de resultados positivos com o próximo adversário em casa, na quarta-feira. O Cruzeiro, depois daquele jogo do São Paulo, dentro do Campeonato Brasileiro, né, professor, mudou muito a postura e conseguiu, parece que está encaixando. O que foi feito nesses dias na Toca da Raposa, desde aquela partida? O que mudou nesse espírito do time, nessa intensidade da equipe que você está conseguindo, Jardim, colocar nessa sua ideia, e parece que a turma está assimilando legal isso, né? Está conseguindo entender o que você e a sua comissão técnica gostam, professor? Eu acho que vocês que estão mais presentes no nosso dia a dia, vocês sabem que quando cheguei em fevereiro tinha-vos dito que a intensidade tinha que aumentar em termos do jogo. Trabalhamos durante um mês para que essa intensidade fosse possível dentro de campo, que não é só pedir intensidade, temos que também trabalhar. Fizemos isso, tentámos depois encontrar as peças para uma estratégia e aos poucos e poucos fomos corrigindo com jogadores que adaptam-se melhor à estratégia. Não uma questão às vezes de qualidade, é adaptação à estratégia. Há jogadores com certeza que estão aqui que não estão a jogar, que têm muita qualidade, mas em termos de estratégias eu tenho que optar por outros. Às vezes não se fala em qualidade, fala-se perfil para a estratégia que a gente pretende. E em relação a 2 atletas em especial, né? Matheus Pereira, o quanto que vem crescendo também a produção do Matheus Pereira, nesse estilo seu de jogo, bem diferente do que o Matheus estava apresentando há pouco tempo, vem crescendo muito. E outro jogador que esse está com... aqui no Brasil tem essa expressão, né? Cheiro de gol, professor. Então, assim, o Caio Jorge está inspirado mesmo, né? A bola, quando chega no pé dele, é perigo sempre de gol para o adversário e é o gol do Cruzeiro, né? Como que você vê também esses 2 atletas, professor? Eu acho que quando o coletivo trabalha bem e tem empenho dentro de campo, depois vai aparecendo a qualidade dos jogadores. Com certeza que esses 2 jogadores fizeram um gol hoje, estiveram muito bem, mas também é de referir, o Lucas esteve muito bem, o Fabrício fez um grande jogo e tivemos vários jogadores a um grande nível. Para mim é incómodo estar agora a referir um jogador numa primeira parte fantástica. Eu acho que os que estiveram dentro de campo, todos eles fizeram muito bem o seu papel e mostraram a sua qualidade a defender as cores do Cruzeiro. Obrigado, gente. Obrigado a vocês. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!